Você que acompanha a Canção Nova, nós estamos ao vivo. O programa de hoje está falando sobre o sistema prisional brasileiro. E pegue aí o telefone, avisa quem você quiser, peça para sintonizar na Canção Nova. Estou aqui com dois convidados muito especiais. Nós vamos falar agora de bons modelos de funcionamento no Brasil e fora do Brasil de sistemas prisionais. Todavia, eu gostaria de começar aqui com um exemplo curioso aqui pertinho de nós, perto de Goiânia, 130 quilômetros de Goiânia, em Goiás, a cidade de Orizona. Os moradores de lá se uniram ao juiz e olha o que eles fizeram. Construíram uma nova unidade prisional que foi inaugurada sexta-feira passada, arrecadaram em torno de R$1 milhão. O local foi erguido em 8 meses, tem capacidade para 76 detentos e o juiz, Dr. Ricardo Guimarães de Souza, ele resolveu dar aos suspeitos de crimes com menor potencial ofensivo, como queixas de som alto e alguns outros delitos leves, a possibilidade de pagamento de multa com o dinheiro arrecadado. E também com algumas iniciativas feitas pela sociedade lá, inclusive muitos fazendeiros que doaram gados, foram feitos leilões e tal, eles conseguiram arrecadar esse dinheiro e construíram o presídio. Bom, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás e também a Administração Penitenciária está enviando já para a cidade servidores, viatura, armas, telefone, internet, computadores, impressoras, detectores de metal, algemas, cadeados e chaves. É uma alternativa também, doutor? Inclusive, eu fico feliz quando vejo que não há discordância por parte do doutor Nelson em relação à questão da pena alternativa, que é isso aí, que justamente o que o juiz está fazendo é o que nós defendemos. O que é que na área do mundo do direito nós temos em mente? O direito penal, ele tem que ser visto como nós chamamos de ultima ratio, ou seja, ele só deve ser trazido à baila, só deve ser utilizado quando outros ramos do direito não puderem ser utilizados, não puderem resolver aquela controvérsia, vamos dizer assim. Quando o juiz pega em casos de crimes de menor potencial ofensivo, o que ele está fazendo, na verdade, é uma composição civil. Então, é uma forma também de pena alternativa. Você usar essa pena alternativa, porque imagina você colocar uma pessoa que foi presa por colocar um som alto no carro, na rua. E essa pessoa entrar dentro desse sistema prisional falido. Então, mais ou menos esse exemplo cai como uma luva. O que nós defendemos, na verdade, é isso. E nós temos outros exemplos aqui de muito sucesso no Brasil. Não precisamos ir muito longe. Se pegarmos aqui, quando eu fazia parte de uma coordenação do sistema carcerário do Conselho Federal, e durante 2 anos foi destacado um representante por Estado. E eu era o representante do Distrito Federal. Nós visitamos e inspecionamos várias unidades prisionais no Brasil todo. Eu vi no estado do Pará cerca de 600 presos em contêineres. Imagine, em contêineres. Você pode imaginar de tudo que você pensar de pior que essas pessoas estavam lá dentro. Não estou falando, mas aquilo, coitadinho, tem que ter uma prisão 5 estrelas, não. Mas eram presos no estado do Pará, que tem uma temperatura, nós diríamos, o calor que faz lá, e essas pessoas dentro de contêineres, e em cima dos contêineres... No Pará, com o calor do Pará. E em cima dos contêineres era tipo um ginásio de futebol, aquelas placas de alumínio. Então, essas pessoas, eu peguei também casos que não dão certo. Peguei casos também, como eu visitei o Paraná, onde cerca de 1/3 da população carcerária ainda estão em delegacias. E aí, por isso que, de vez por outra, nós temos problemas no estado do Paraná. E peguei exemplos muito interessantes, como é o caso de Santa Catarina, onde toda a massa carcerária, cerca de 65% trabalham. Tem unidades lá que 100% trabalham. Quer dizer, isto é, no Brasil, e funciona isso. Exatamente. Então, por que não? É lógico, cada estado tem sua peculiaridade também. Mas nós precisamos ver por que lá está dando certo. Nós temos esse exemplo que você falou aqui do estado de Goiás, temos também as APACs no estado de Minas Gerais. A dificuldade nesse tipo de sistema é porque ele não consegue pegar a grande massa carcerária. Você vê que a 77, Minas Gerais tem as APACs com 200, então essa é a grande dificuldade. Mas o que é que esse sistema de participação da sociedade traz? Primeiro que é isso que nós defendemos, porque nós, enquanto brasileiros, nós temos aquela velha mania de achar que o Estado vai resolver todos os nossos problemas. Enquanto cidadãos, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos um sociólogo francês do século passado, o Foucault, que ele falava de co-culpabilidade social. Ele dizia o quê? Que a sociedade ela tem uma parcela de culpa por conta daqueles crimes que são cometidos em seu seio. Eu não estou dizendo aqui que alguém que praticou um estupro lá em Ceilândia, ou cometeu um roubo aqui no plano, ele é responsável por aquela conduta, não. Mas nós, no sentido de que, enquanto cidadãos, nós temos que também buscarmos soluções. Seja desta forma, trabalhando diretamente em busca de reformar o sistema prisional, dando emprego, porque, como já foi dito aqui, seja pelo menos através de cobrando dos gestores públicos a aplicação de políticas públicas dentro do sistema prisional. Vamos lá. Professor Nelson, e pelo mundo afora, o que a gente tem de modelos? Por exemplo, eu estava lendo recentemente sobre o Japão.
rigorosos, um sentido de levar o preso ao arrependimento, horários diurnos rígidos, de trabalho, de estudo e, ao mesmo tempo que eles estão ali naquele sistema, eles estão produzindo e estão também se arrependendo do mal que cometeram. Antes de falar do caso do Japão, tem um caso anedótico, é o caso da Suécia, né? A Suécia está quase publicando editais para ver se encontra presos, né? Porque tem vagas disponíveis nos seus respectivos presídios. Bem, o caso do Japão eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecer. Enfim, a gente tem que levar sempre em consideração, que dizíamos no intervalo, é a questão das características das sociedades a que nós nos referimos. Nós não podemos simplesmente importar modelo. O Japão tem uma perspectiva interessante sobre os crimes com menor potencial ofensivo ou os crimes que não envolvam violência. O caso, por exemplo, de tráfico de drogas, ok? Então, eles têm prisões que, para o nosso contexto, poderiam ser chamadas de prisões 5 estrelas. São prisões, são celas individuais em que o indivíduo tem uma cama, um banheiro reservado, uma televisão, uma escrivaninha e ele pode, inclusive, colecionar alguns livros. Ele levanta às 6 horas da manhã e vai fazer a sua higiene matinal, depois vai fazer o café, depois vai trabalhar. Terminou o período do turno da manhã, ele vai para o almoço, almoça, retorna à cela, quando dá um horário determinado, ele volta para o trabalho novamente. E vai assim até por volta de 18 horas, mais ou menos. Depois disso, ele vai para a cela, se prepara e volta para a sala de aula e estuda até por volta de 10h30 da noite. Quando termina esse período, ele tem entre 10h30 e meia-noite, mais ou menos, para ele assistir televisão. Depois disso, é desligado automaticamente, ele vai dormir e no dia seguinte começa o ciclo de novo. Esse tipo de prisão, que ela é gerida de uma maneira bipartida, toda a parte de administração, da parte de gestão do sistema prisional com essa característica é feito pela iniciativa privada, porém o agente de controle e monitoramento é público. Então, veja bem que dá para compor tanto a iniciativa privada juntamente com o Estado sem nenhum problema. De fato, inclusive, em Santa Catarina é assim que acontece. A Gerdau, por exemplo, está dentro do sistema prisional, oferecendo trabalho para a massa carcerária. Então, veja bem, existem modelos que nós podemos fazer com, eu diria, com uma certa redução sociológica, ou seja, com criticidade, não é? Trazer para o Brasil e emular. A questão, e aí eu queria falar de um outro exemplo, a questão é que nós temos um problema sério no Brasil, e aí eu me remeto ao caso dos Estados Unidos. O Brasil está em segundo lugar em termos de encarceramento. Os Estados Unidos é o primeiro país do mundo a encarcerar. Todavia, só para que nós tenhamos um exemplo, a taxa de homicídios nos Estados Unidos é em torno de 3,6 indivíduos por 100 mil habitantes por ano, enquanto no Brasil é da ordem de 26. Né? Eles têm mais de 300 milhões de habitantes, nós temos 200 e pouco. Então, é preciso entender... Proporcionalmente, estamos muito piores que eles. Proporcionalmente, estamos muito piores do que eles. Então, da onde vem a explicação para esse tipo de situação, sendo que os Estados Unidos talvez não seja o nosso melhor referencial? Tem um problema muito sério que nos difere deles. As instituições. As instituições lá são fortes. As nossas instituições são fracas. É por isso que nós temos esse nível de impunidade no país. É por isso que nós temos essa ausência constante e recorrente do Estado. Porque as nossas instituições, e quando eu falo disso, eu estou falando do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, são fracas. E são fracas ao ponto, inclusive, de serem capazes de enfraquecer até mesmo as demais instituições que estão sob elas, com responsabilidade de controle. Eu lhe dou um exemplo prático a respeito disso. Ora, eu falei agora há pouco que em torno de 100 mil celulares foram apreendidos dentro do sistema prisional. Esses celulares entraram por algumas vias. Lá em Alcaçuz entra até voando, né, por cima do muro, tá certo? Mas entrou com advogados, entrou com visitantes e entrou principalmente pelas mãos do agente público. E qual é a responsabilização que nós temos nesse sistema? Ah, mas o agente público já é... Não interessa. O agente público é o agente público, ele tem que ser responsabilizado e tem que assumir a responsabilidade do seu papel. Não, e agora, por outro lado, o Estado precisa também dar o devido valor a esse agente público. Agora à tarde, um outro exemplo. Em Bangu, onde está preso o Ike, o Sérgio Cabral, agora à tarde se pegou um agente público entrando com dinheiro, com celular. Exatamente. Agora, como é que nós podemos exercer controle se nós temos um agente público com uma série de deficiências? E, além disso, o caso de Alcaçuz, onde você tem 1.800 detentos e tem 80 indivíduos para controlar e monitorar. Isso é uma utopia. Esse é o caos estabelecido.
E aí agora eu pergunto para os senhores. O governo propôs construir mais presídios, alguns especialistas e tanta gente aconselhou, inclusive o próprio governo também, uma das medidas para sair do caos é também reduzir, se fazer uma seleção de quem está preso, se tirar desse sistema prisional alguém que pode cumprir uma pena alternativa. Como se sair do caos agora? É assim mesmo como o governo está propondo, doutor Alexandre? Eu vou dar um outro dado que impressiona quando você vê os números também do DEPEN. Nós temos cerca de 40% da nossa população carcerária e varia muito de cada estado. Por exemplo, nós temos estados como o caso do Amazonas, que tinha cerca de 62% da população carcerária são presos provisórios. Nós temos estados que chegam a quase 80%, que é o caso de Sergipe, se eu não me engano. De presos provisórios. Presos provisórios. Não, eu quero perguntar para o senhor, até explique para nós o que é o preso provisório. O preso provisório é aquele preso que ainda não tem contra si uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, são pessoas que ainda não existem. Exatamente. Não, ele poderia. Eu não defendo o fim da prisão provisória. Porque a prisão provisória, ela tem, a própria lei traz alguns fins específicos. Resumidamente, é para evitar que haja alguma interferência na instrução do processo. Pode ser decretada durante a fase de investigação ou durante o processo. Mas qual é o grande problema que nós temos no país? Por conta dessa pressão, sobretudo midiática, o juiz muitas vezes se vê pressionado pela população e pelos meios de comunicação a sair decretando prisões sem que realmente sejam necessárias. Então, para dar um outro dado, desses 40% que é a média nacional de presos provisórios que nós temos no nosso país, veja que loucura. Isso aqui representa bem a distorção do nosso sistema. 40%, mais ou menos isso é uma média nacional, 40% desses 40%, ao final do processo, ou são absolvidos, ou são condenados a uma pena diferente da privativa de liberdade. Ou seja, é como se o Estado, veja bem, a pessoa passa preso, fica dentro desse sistema falido, correndo o risco de entrar numa facção, um sério risco, e hoje a própria probabilidade é muito grande de entrar para uma facção criminosa, e ao final o Estado chega para ele e diz, desculpa, você está absolvido, você não cometeu esse crime, ou então, você vai ser condenado, mas você não vai ser condenado a uma pena privativa de liberdade, vou te aplicar uma pena restritiva de direito. Então, isso representa, a meu sentir, uma das maiores distorções do nosso país. As audiências de custódia, elas serviram justamente para fazer um filtro. Ainda está passando muita coisa. Existe um certo preconceito em relação, e eu acho que o país tem que enfrentar essa questão, a questão das drogas. Quando eu digo isso, eu não defendo a descriminalização das drogas, de modo algum. Mas eu defendo que também a proporcionalidade. Nós temos que verificar, separar bem. Existe sim na prática uma certa dificuldade em você verificar quem é o traficante e quem é o usuário. Mas nós precisamos, tem países que trazem dados objetivos para separar isso aí, e nós precisamos trazer isso, porque cerca quase 30%, uma média nacional, quase 30% da população carcerária está ligada à questão das drogas. E muitas vezes aí entra a questão, como eu estava falando, que o Código Penal, muitas vezes, diferentemente do que se pensa no país, nós vamos resolver a questão da segurança pública com o Código Penal, ou com o agravamento das penas. Por quê? Porque quando nós verificamos que nós precisamos, na verdade, de políticas públicas, como eu já falei, a questão da saúde pública, uma política séria de saúde pública, ela vai impactar diretamente nessas pessoas que são, ao invés de serem traficantes, são viciados em drogas, que muitas vezes acabam praticando pequenos crimes de pequena monta, para financiar o seu consumo. O que a gente vê é que o que agrava essa situação toda é o crime organizado lá dentro. E aí agora eu pergunto, está faltando inteligência, está faltando o uso da inteligência para se atuar, para o governo atuar nessas situações todas? Na verdade, quando nós admitimos que o crime está organizado, nós, uma vez mais, estamos admitindo que as nossas instituições estão fracas. Porque o fato do crime se organizar significa que nós não somos capazes, enquanto Estado, enquanto sociedade, de impedir que essa organização aconteça, né? E aí o que falta? Primeiro, instituições fortes. Segundo, uma legislação que seja capaz de separar o joio do trigo. Uma ação que seja capaz de separar o joio do trigo, é o que o doutor Alexandre falava. Existem certos crimes que precisam ser tratados de um modo diferente do modo como nós estamos tratando hoje, como colocamos tudo dentro, como se fosse farinha do mesmo saco, e as coisas são diferentes. Agora, né? hoje, com essa falta de estrutura física, inclusive, não se conseguiria ainda fazer isso, né? Sim, mas alguma coisa precisa ser feita.
Eu acho, inclusive, que a medida imediata de construção de presídios é essencial até para a disponibilidade de mais vagas, porque há um fato, você tem uma população carcerária que é maior do que o dobro do que suporta o sistema. Isto é, então, para sair do caos, infelizmente, é necessário construir presídio a princípio. Uma das medidas é essa, necessariamente, porque eu não posso continuar mantendo esses indivíduos entulhados como eles estão. E misturados. Entulhados e misturados dentro do sistema prisional. O doutor Alexandre conhece bem, por exemplo, o sistema prisional do Paraná, o sistema prisional daqui de Brasília mesmo, que nós já estamos com mais do que o dobro, a massa carcerária, mais do que o dobro de vagas disponíveis. Eu tive a oportunidade, logo, imediatamente após a primeira ocorrência de decapitações em presídios, foi o caso lá no Maranhão, em Pedrinhas, eu tive imediatamente após a ocorrência disso, eu fui lá ver e falei assim, olha, é impossível que alguém viva num ambiente dessa natureza. Então, eu queria apenas dizer para você o seguinte, eu acho que a inteligência existe e as forças públicas brasileiras são capazes de produzir excelente conhecimento a respeito dessas questões. O problema é que o fato das instituições estarem enfraquecidas fazem com que, muitas das vezes, esse trabalho de inteligência não seja valorizado e não seja tomado como um elemento no processo de decisão. Depois do intervalo que está chegando, a gente vai falar sobre isso. Como desmontar, com inteligência, o crime organizado lá dentro, as facções que estão dominando, que são um poder paralelo hoje ao poder real. Daqui a pouquinho, na sequência, depois desse intervalo.